Essa verdade. questão de personalidade, essa questão do tipo de pessoas que você precisa muitas vezes para poder vender ou até mesmo para administrar uma empresa, para você conhecer certeza. bem. Como é que funciona isso? Faz toda a Como diferença. é que é né? o DISC? É DISC? É o DISC. Como é que o DISC? É a análise do perfil comportamental, né? Dentro disso, a gente poderia falar um setor de desenvolvimento humano. Que todos nós, queira ou não queira, nós estamos buscando isso aí. Alguns vão para uns veios certos, para o caminho certo, né? E outros pelo errado. Então, dentro do desenvolvimento humano, a gente tem uma ferramenta que chama DISC, né? Hoje está disponível aí no mercado para qualquer empresa comprar, né? E a pessoa, eu fiz 2 cursos de desenvolvimento humano, né? Que são cursos longos que habilitam ali de 600, 700 horas, habilitam a gente a conversar com pessoas, a entender pessoas, e 2 cursos que chama analista comportamental. Então, o DISC, né? O DISC, é a sigla dos 4 comportamentos que todos nós temos em percentual maior ou menor. Então, todos são dominantes, todos são influentes, todos são instáveis e todos são cautelosos. Mas um desses 4 vai aflorar mais. E vai aflorar mais dependendo, de novo, do ambiente que você está. Né? Então, naquele momento exato, você pode fazer uma avaliação hoje da equipe, né, e ter um resultado, daqui 6 meses você fazer e ter mudado. Então, o dominante é aquele que, em tese, todas as empresas gostariam de ter, porque o dominante é assim, ó. Você pode dar ali uma meta, um objetivo, meu amigo, ele vai fazer. Não tem como o dominante não te entregar o resultado. Mas a maneira como ele faz isso é a desvantagem, né? Às vezes ele esquece do trato com pessoas, que hoje é muito importante, né? Então a gente até brinca, né? As grandes empresas contratam, às vezes, ali, né, um dominante e depois acabam dispensando ele por essa dominância, acabar prejudicando, porque ele desagrega, né? Desagrega, exatamente. E hoje é equipe, né? Tem que trabalhar a equipe, nem todo mundo faz tudo. Então, depois você tem um influente, que são aquelas pessoas que gostam de conversar, e eu dou risada porque eu sou esse cara, né? Claro que eles não perceberam, né? O influente gosta de conversar, o trato pessoal, reúne, lembra, né? Fulano que me chamou e que o primeiro contato foi o Renato que fez comigo e tal. Então, conhece muito de pessoas, mas, né? Até você falou para mim, né, Jean? Às vezes você começa a falar um assunto, né? E sai dele, né? O dominante é esse, né? Ele tem muita coisa para falar, mas qual que é o defeito dele? Às vezes precisa trazer ele para o objetivo de novo, né? O influente. Desculpa. O influente. Você falou, Jean, eu vou te lembrar do assunto. Eu falei, pode lembrar, né? O influente é esse. Então, assim, agrega para a equipe, porque precisa de alguém que seja, né, essa pessoa que reúne. Depois você tem o estável. O estável é um perfil comportamental interessante, né? Ele é tranquilo, ele é calmo, ele agrega, ele quer sempre ajudar, né? Quer que eu filme para você? Quer que eu fotografe? Você está precisando de uma água? Eu busco. Às vezes ele deixa de fazer alguma coisa para ele, o estável, para fazer para o outro, né? E para a gente fazer para o outro com qualidade, a gente precisa estar bem. Né? O segundo mandamento bíblico diz isso, né? O primeiro mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ame ao teu próximo como a você mesmo. Então, quando você deixa de fazer algo para você, para só fazer para os outros, não dá para falar que você está se amando. Né? Tem até um exemplo, um amigo meu é estável, né? E ele me ajuda muito. Então, tinha aniversário da filha dele, eu marquei um serviço e chamei ele. E era festa de aniversário. Aí ele fala assim, Jean, eu não sei o que fazer aqui, cara, hoje é aniversário da minha filha. Eu acho que eu vou deixar aqui e vou ir te ajudar. Eu falei, não, meu amigo. Não, esse é o estável, né? Aniversário de sua filha, prioridade. Né? E, por fim, o cauteloso. O cauteloso é aquele que vai sentar aqui, o microfone está quantos centímetros aqui? Ele tem que estar 10 de altura, 4 dedos. Essa caneca, né, ela é só para frio, ela é para quente. Essa cor aqui, que tonalidade que é o MF, né, do rural? O rural. Então, assim, ele é muito detalhista, né? O pessoal até brinca, né? Que no controle de qualidade, um cauteloso desse vai fazer a empresa arrebentar, né? Então, todos nós temos. E aí, com esse conhecimento e essa habilidade, quando eu vou até um cliente, né, eu consigo fazer a leitura do perfil dele e ajudá-lo nas escolhas, né? Como o tempo hoje é algo muito precioso, a gente é pago pelo tempo, né? Então, eu já entendendo o perfil dele, ele é um perfil influente. Poxa vida, eu cheguei na casa dele, vou conversar sobre as coisas que eu vejo ali na casa dele, né? Dominante quer ir logo direto ao assunto, ele quer vender, ele quer ganhar o dinheiro, ele quer me contratar e ele quer fazer outras coisas, né? Então, eu vou dar o básico ali para ele, vou dar algumas opções, porque o dominante é aquele que gosta de decidir, né?
Então, olha aqui, ó, essa planta pode ser retirada, nós podemos deixar só ela, nós podemos deixar ela e plantar uma outra. 3 opções, né? O dominante é muito bom, né? O estável é sempre mais fácil, a gente traz ele junto com a gente, né? E para o cauteloso, eu tenho que falar tudo que eu souber e mais alguma coisa sobre as plantas para dar certo. E assim a gente pode usar isso em qualquer área. Eu acho até que deveria. Existe o pomar pro dominante, pro influente, pro cauteloso e pro... Aí, ó, por isso que eu falei que eu viria aprender muito com vocês, né? Eu nunca pensei nisso, né? Eu acho que pro dominante, você dá as opções do que colocar lá, né? Não querer tanto o que eu sei que é bom, né? Porque eu sei o que é melhor pro pomar dele. Mas o dono do pomar é ele, né? ele. E ele é o dominante, né? Já pro influente, ele vai deixar eu fazer o que eu quiser lá, desde que, né, eu falo sobre futebol, sobre a pescaria, sobre o que ele quer, né? O cauteloso, eu vou chamar ele para me ajudar a fazer o pomar. Desculpa, o estável, né? O estável que quer ajudar. Eu vou ajudar ele para fazer. E pro cauteloso, ó... Esse dá trabalho. Antes de você chegar lá, estuda bastante. Por que você falou que o berçário tem que ser 2 vezes e não 3 vezes o tamanho da sacola do vaso? E se eu fizer 3, vai dar problema? Não, pode fazer 2. Mas se eu fizer 3, eu tava pensando. É isso aí.